Saudações, doutores e doutoras. Leão das Pontes falando. Como constou proporcionalidade no Enem de 2019? Esse conteúdo normalmente tem questões fáceis, mas no ano de 2019, sinceramente, essa questão foi difícil. Mas você não deve se preocupar com isso. Para você tirar 800 pontos, você tem de acertar de 26 a 35 questões, depende de quais questões você acerta. Então, não precisa bater cabeça com esse tipo de questão. Vamos dar uma olhada? Eu vou ficar em tamanho bem pequeno, porque eu vou precisar de espaço, tá certo? Só um minuto, vamos lá? Vamos para uma breve teoria antes de resolver a questão. Bom, se nós tivermos duas grandezas, eu estou representando aqui por x e y. Pode ser velocidade e tempo, pode ser comprimento e massa, sei lá, duas grandezas. Vamos supor que nós temos duas grandezas e também uma constante, que eu chamo de k aqui. Lembre-se, constante é um valor fixo, um valor que não muda. Nós podemos relacionar essas grandezas de diversas formas. Eu vou falar de duas delas aqui. Lembre-se que não há só essas duas formas, há outras. Eu vou falar somente dessas duas hoje. Bom, as grandezas elas podem ser diretamente proporcionais. Perfeito? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Perceba, quando uma grandeza é a constante vezes a outra. Então entenda, se eu digo que a grandeza y e a grandeza x são diretamente proporcionais, eu estou dizendo que uma grandeza é uma constante, essa constante é um número qualquer aí, um número fixo, que não muda, vezes a outra. Vou dar um exemplo lá da física, tá? Perceba, segundo a lei de Newton, vocês devem ter ouvido falar nela. Força é igual a massa vezes a aceleração. Perceba, a força é uma grandeza física. A massa também. Mas vamos trabalhar aqui com a força e a aceleração. Considerando a massa constante, você vai perceber o seguinte, como é que eu posso enunciar isso aqui? Ó? Que a força é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele. Considerando a massa aí constante. Percebam, são diretamente proporcionais. Força e aceleração. Perfeito. Prosseguindo. Grandezas inversamente proporcionais. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, perceba que muda a relação aqui, ó. Uma grandeza é a constante dividido pela outra, ou seja, a constante sobre a outra. Perceba que uma do lado esquerdo, digamos, está em cima e a outra do lado direito está embaixo. Perfeito? Vou dar um exemplo aqui também da física. Velocidade média. Provavelmente você tenha ouvido falar. Vamos considerar uma distância constante aqui, para facilitar nossa vida. Vamos supor que você vai à casa de um amigo. Perceba? O que vai acontecer? A velocidade média aqui, ela é inversamente proporcional ao tempo, considerando aqui uma distância constante. Então, você vai à casa do amigo, vê se você concorda comigo. Quanto maior sua velocidade média, menos tempo você chega. Quanto menor sua velocidade média, mais tempo você chega. Perceba que as grandezas aí são inversamente proporcionais. Perfeito. Mas numa fórmula, eu posso ter grandezas diretas e inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Tá? Vamos lá ver o último exemplo. Lei da gravitação universal. Da física também, para ficar mais fácil. Professor, eu estou vendo um monte de letrinha aqui, né? É exatamente. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o F. Eu tenho o M maiúsculo, M minúsculo e o D, tá? Perceba, e esse G aqui é justamente a constante, tá? Esse G é a constante, que é chamada até constante de gravitação universal. Perceba, vou ler o enunciado aqui, ó. A força é diretamente proporcional às massas, por quê? Porque as massas estão em cima, lá do outro lado, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, porque a distância está do outro lado da equação, embaixo e ao quadrado. Então, olha, perceba, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 grandezas, né? A força ela é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos para a questão? Vamos lá. Questão número 145 lá da prova amarela. Vou ler a pergunta aqui primeiro. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força, olha só, né? A diferença entre a sua força de ataque
e a força de defesa de seu oponente era. Tá? Então ele está dizendo que o jogador 1 venceu. E ele quer saber a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do oponente. Eu vou ter de calcular tudo isso. Você perceba que a questão realmente vai dar um trabalho. Vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional. Então vamos lá aqui, ó. Vamos fazer devagarinho. A força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da experiência. Como é que eu vou escrever isso? Vou logo escrever, tá? Então a força de defesa é diretamente proporcional. Então vou botar aqui uma constante. Lembre-se que eu tenho de colocar constante. Vou botar um desenho aqui só para dizer que é a constante de defesa. Então é diretamente proporcional ao seu nível. Então vezes n. E ao quadrado da experiência. Vou chamar a experiência de E aqui, tá? Então perceba que eu tenho uma primeira relação aqui, ó. A força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Perceba que eu tenho de colocar constante, tá? Continuando. Enquanto a força de ataque, vamos lá. Força de ataque. Ela é o quê? Diretamente proporcional também à experiência e ao quadrado do seu nível. Então vamos lá, ó. Constante de ataque. Então ela é o que? Diretamente proporcional à experiência. Então vezes Z. E ao quadrado do nível. Então eu tenho duas relações aqui. Uma que representa a força de defesa e a outra que representa a força de ataque. Esse K aqui, ó, são as constantes. Eu coloquei aqui um Dzinho aqui, um Azinho do lado, só para diferenciar as duas constantes. Continuando. Nenhum jogador sabe o nível de experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1. E possui força de ataque 2 e defesa 1. Esses dados aqui são para você encontrar a constante. Perfeito? Vamos fazer isso logo? Não vou nem continuar lendo a questão. Como eu disse, a questão ela é trabalhosa mesmo. Então vamos encontrar as constantes aqui, ó. Vamos ler de novo. Os jogadores iniciam o jogo com nível 1, experiência 1 e possui força de ataque 2 e defesa 1. Então vou começar, vou pegar a primeira fórmula aqui, tá? Então força de defesa é constante de defesa, que eu quero descobrir, vezes n, vezes e ao quadrado. Então, a questão está dizendo que o jogador começa com nível 1 e experiência 1, e a força de ataque é 2 de defesa 1. Então, bem aqui, ó, força de defesa é 1, o K eu quero descobrir, e o nível de vale 1 e a experiência também vale 1. Então vai ficar o que? 1 é igual a KD vezes 1. 1 vezes KD da KD, então a constante de defesa é igual a 1. Agora vamos achar a constante de ataque. Vou botar a fórmula de ataque aqui do lado. Fórmula de ataque. Força de ataque, né? Constante de ataque vezes o E vezes o N ao quadrado. Vamos lá. Então a força de ataque vale 2. Olha aqui no comando. A força de ataque vale 2. A constante de ataque eu quero descobrir. O E vale 1. E o nível vale 1. De onde eu estou tirando todos esses números? Tá? Dessa linha bem aqui, ó. Dessa parte aqui. Deixa eu marcar, ó.
tá? Então, força de ataque vale 2, é igual a constante de ataque. Aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1 vezes 1 dá 1. Então, conclusão é que a constante de ataque vale 2. Perfeito? Continuando. Note que agora eu já tenho aqui, ó, que a constante de defesa vale 1. Então, na hora de substituir, eu já vou colocar 1 aqui sempre. E a constante de ataque vale 2. Vamos continuar com o comando. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para o confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. Eu falei que era difícil. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Ali dá aqui mais uma informação. O jogador 1, dado sobre o jogador 1. O jogador 1 tem nível 4, experiência 5. Irá atacar o jogador 2, que tem nível 2, experiência 6. O que ele quer? Ó? Ele diz que o jogador 1 venceu. Porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Então, olha só. Presta atenção como nós vamos resolver aqui. Ó. Jogador 1, vou chamar aqui de J1. E jogador 2, eu vou chamar aqui de J2. Eu tenho de encontrar a força de ataque do jogador 1. Eu tenho de encontrar a força de defesa do jogador 2 e subtrair. Perfeito? Porque o comando está perguntando isso. Ó. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque. Então, ó, eu tenho de encontrar a força de ataque do jogador 1 e tenho de encontrar a força de defesa do jogador 2 e depois eu tenho de subtrair para achar a resposta. Vamos lá? Força de ataque do jogador 1. Olha a fórmula aqui, ó. É a constante, estou substituindo na fórmula bem aqui, ó. Tá? Para o jogador 1, estou usando a fórmula de baixo aqui. Então vai ser a constante que vale 2 vezes o E aqui, que é a experiência. No caso aqui, ó, a experiência do jogador 1 vale 5, tá aqui, ó. Então vai ser 5 vezes o N, que é o nível. E o nível dele vale 4 ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 4 ao quadrado, tá? Então a força de ataque do jogador 1 vai ser 2 vezes 5 vezes 16. Então a força de ataque do jogador 1 vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes 16 dá o que? 160. Perfeito. Agora nós vamos achar a força de defesa do jogador 2 e depois subtrair, porque a questão que é isso, a diferença aqui, ó, entre a sua força de ataque e a força de defesa do jogador 2. Vamos lá, eu vou usar essa fórmula bem aqui agora para o jogador 2, a de defesa, ó. Então o K vale 1, vamos lá, 1 vezes o nível aqui, ó, vale 2, ó, tá, vezes o nível, 2 vezes, tá? O que? A experiência que vale 6. Só que a experiência aqui está ao quadrado. Então vai ser o que? Vezes 6 ao quadrado. Então FD, que é a força de defesa do jogador 2, vai ser 1 vezes 2 dá 2. 6 ao quadrado dá 36. E força de defesa é igual a 72. Beleza. Força de ataque do jogador 1, 160. Força de defesa do jogador 2, 72. Então a resposta, você vai pegar 160 menos 72, porque a questão quer a diferença entre eles. Perfeito? Quando eu subtrair isso aqui, vai dar 88. Resposta letra B. Perfeito? Tranquilo, doutores e doutoras? Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais.